Olá, galera. Eu estou mais uma vez falando com vocês diretamente do canal Frater Autismo e Altruísmo. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês. Aqui também está tudo ótimo. E hoje, dando continuidade aos temas da comunidade do canal Frater, eu venho trazer para vocês mais um assunto muito importante relacionado ao autismo, que é o autismo e a progressão do conhecimento de si. Bom, é um assunto extremamente importante porque no vídeo anterior eu mencionei sobre o ponto de vista ontológico e moral de um teólogo chamado Orígenes de Alexandria. E o ponto de vista de Orígenes de Alexandria, ele deu uma entrada para esse assunto da progressão de si muito importante, porque ele deixou muito claro dentro do pensamento dele que a construção dessa moral do ser humano, ela depende totalmente da maneira como ele vai se enxergar na sociedade, né? Então, de acordo com a maneira como você se enxerga na sociedade, você vai dar uma resposta, né? Você vai ter uma responsividade maior, mais intensa, ou menor e menos intensiva, né? Então, assim, o grau de moralidade aí, né, na questão da moralidade e atuação social, ela depende muito dessa questão de si. E como a gente está falando muito, a gente tem que tocar muito no assunto, né, de socialização e da maneira como o autista vai interagir socialmente para ele poder progredir, né? A sociedade, pelo menos, ela prega muito isso, né? Que o progresso de si, ele está muito atrelado e muito associado àquilo que a gente já vem descobrindo na sociedade, né? De maneira que muitas coisas dentro do elo social, elas já são repassadas de uma maneira muito harmoniosa, né, e fluídica, de pessoa para pessoa, simplesmente pelo convívio, né? Então o convívio, a interatividade, a interdisciplinaridade, a interação, ela é muito importante, né? Só que o Orígenes de Alexandria, ele citou uma coisa muito interessante, que as pessoas, elas aparentemente, elas não têm assim a vocação para se olhar ou conhecer a si mesmo diante da sociedade. Aparentemente, as pessoas irão viver como pessoas que estão guiadas por um rebanho, né? Como pessoas assim que sabem, por exemplo, que tem que efetuar uma refeição, sabe que tem que fazer uma atividade, sabe que a sociedade demanda algumas obrigações, sabe que existem alguns direitos, só que tudo de uma maneira muito simplória. Agora, a partir do momento que a pessoa começa a conhecer mais de si, e o Orígenes o Orígenes de Alexandria, ele informa uma das condições apropriadas para que isso aconteça, né? Ele cita, por exemplo, o fato e o caso da religiosidade, em que o verbo, que é representado o líder religioso, ele diz para os seus prosélitos, né, ou os seus seguidores, aquilo que os seguidores representam para ele. Então os seguidores são denominados basicamente de esposa do esposo, que é o verbo, né? É como se fosse assim: Jesus é o esposo e os prosélitos dele, ou seja, os seguidores dele, ou a própria igreja, ela
seria a esposa. Essa é a visão de Orígenes de Alexandria, né? Então ele cita verbo, que o verbo ele é ativo, né? Ele vai dizer sobre a mencionada ou mencionado, né? Aquilo que ele caracteriza como condição importante para existir entre ele e a pessoa mencionada, e para que de ambos exista uma relação, né? Para que entre ambos exista uma relação, seja essa relação de líder para discípulo, ou de esposo para esposa, ou de pai para filho, independentemente. Tanto é que disso surgiu um novo tema no canal também, que é saber decodificar dentro das situações ou dos ambientes, ou da própria família ou grupo colegiado, quem é o pai e o filho, ou quem é o verbo e a esposa, ou quem é o líder e os prosélitos, saber realizar esse tipo de identificação. Isso talvez ajudaria até a gente identificar quem são de fato alguns líderes, né? Dentro de um ponto de vista religioso, no caso, né? Claro que a sociedade ela prega diversos tipos de ensinamentos de liderança, né? Ela diz que a liderança ela não é unívoca, né? Existem estilos de liderança, né? A sociedade ela tem, de certa forma, opções, né? Ela proporciona alternativas para não se tornar uma coisa unívoca ou uma coisa muito monótona, né? Agora, dentro de um ponto de vista religioso, a gente poderia identificar facilmente uma liderança, porque a liderança seria então o verbo, né? Então seria basicamente a pessoa que se manifesta sobre outra pessoa, ou seja, a pessoa ela promove uma manifestação, e essa manifestação ela deve ser necessariamente uma manifestação que produza um efeito benéfico, né? Então, automaticamente, uma pessoa que não produz um efeito benéfico, ela não pode, ou ela não tem como fazer parte de um seio de liderança e nem compor ali, né, esse elo afetivo, né? Então, deixando claro aqui que a visão de Orígenes de Alexandria é uma visão estritamente religiosa, né? Uma visão claramente religiosa. Mas por ele ser teólogo, né, por ele ter sido teólogo, eu sempre manifestei aqui no canal a característica teológica, por eu buscar muitas coisas da filosofia e da teologia para explicar de uma maneira mais lógica as coisas relacionadas ao autismo, né? Então, logicamente, que eu acho muito rico a gente trazer, né, os textos de Orígenes de Alexandria, assim como eu trouxe de vários e venho trazendo no canal de muitos outros profissionais, né? Bom, pessoal, então aqui diz a progressão do conhecimento de si. Como a dificuldade na progressão do conhecimento de si afetaria os autistas e os colocaria em situação de necessidade ao parecer social. Por que fica difícil para o autista conhecer então de si, né? Orígenes de Alexandria, ele coloca um exemplo, ele dá o exemplo de Salomão manifestando aquilo que ele achava da vinda, né? Manifestando o estado de espírito que ele estava, né? Se ele estava contente, e é lógico que dava a entender que ele estava muito contente, porque ele estava à espera, né, de uma rainha que estava vindo de longe para visitá-lo. Então ele coloca essa manifestação, ele diz que Salomão, ele manifesta de muitas formas a natureza de Cristo dentro da religiosidade, né? E ele diz que uma das formas é quando ele pronuncia ou ele anuncia, né, ele verbaliza sobre a esposa, ou seja, a pessoa que está vindo. A esposa aqui não necessariamente aquela pessoa com quem você irá se casar, mas aquela pessoa a quem você está direcionando a sua equidade, né? Então, quando você direciona uma equidade,
Por isso que tem pessoas que acreditam piamente que não existe amizade entre homem e mulher, porque algumas pessoas se baseiam nesse princípio, né? Quando você manifesta a sua equidade para uma pessoa, você vai despertar automaticamente nela uma manifestação afetiva, né? Então essa pessoa ela vai abundar ali em afetividade porque você está manifestando para ela um conhecimento de si, de certa forma, né? Então a verbalização ela proporciona uma manifestação do conhecimento de si, né? Se ela for feita de uma maneira bem categorizada, específica para tal, né? Então a verbalização de Salomão para a rainha que estava vindo visitá-lo, a rainha veio visitá-lo, então ela estava automaticamente incumbida de conhecer a magnitude de Salomão, só que não estava percebendo a magnitude de si, né? Então quando Salomão ele manifesta ali através da verbalização o conhecimento da magnitude da rainha, ou seja, a pessoa que vai te visitar, né, ela manifesta agradabilidade por estar te visitando e você por estar recebendo uma visita, a hospitalidade, né, e a magnitude de quem está te visitando, ou seja, você está proporcionando à pessoa que ela conheça de si porque você está manifestando que você está de portas abertas, digamos. Então a pessoa ela acaba conhecendo de si, ela entende, né, que ela é uma pessoa querida, né, e que ela é uma pessoa benquista. Então, à medida em que as pessoas elas vão se tornando conhecedoras de si, é por conta dessa manifestação de equidade, né? E quando a gente diz assim equidistante, isso na matemática é uma coisa, né? Mas quando a gente diz assim equidistante num caráter filosófico, é porque existe, por intermédio da distância, né, entre dois seres ou entre duas pessoas, né, entre duas existências, né, existe ali um elo, né? Então essa equidade ela existe entre duas pessoas, só que às vezes as pessoas não se inflamam, né, de benevolência e nem de calor ou de amor, justamente pelo fato dessa distância ou da verbalização ter que percorrer essa distância, né? Então às vezes a comunicação acaba não chegando para a pessoa que precisa ser conhecedora de si, né? Então aqui arrastando o tema agora para o autismo, né? Interpretando agora e relacionando o tema ao autismo, a gente percebe que existe uma dificuldade, irá existir essa dificuldade, porque quando você verbaliza para o autista, muitas vezes ele não considera esse tipo de verbalização da maneira que uma pessoa que enxerga a sociedade como um elo primordial enxergaria, né? Ou entenderia. O autista ele não entende a sociedade como seu lado primordial, né? O social como seu lado primordial. Então, quando você verbaliza para ele, né, ele não vai entender da mesma forma que o não autista, né? Porque aquilo para ele, esse tipo de ação para ele de verbalização, está descaracterizado, né? Porque se você tem uma coisa como primordial, você irá dar atenção máxima, né? Toda a sua atenção máxima ficará para aquilo, né? Então, valeria dizer que o autista está progredindo de si e se autoconhecendo. Mas se o autista ele não dá essa prioridade para a socialização, então muito do que você verbalizar, né, não vai surtir o mesmo efeito das cartas de origem de Alexandria, né, de Orígenes de Alexandria e das súmulas dele, né? Então a gente precisaria entender aí qual é essa prioridade do autista para poder exercer esse tipo de verbalização. Sabendo isso, reconhecendo isso, muito provavelmente, né? Muito provavelmente, eu estou
quase assim, totalizado de certeza que o autista irá progredir, ter uma progressão de si, um autoconhecimento de si, porque a comunicação ela foi clara de Orígenes de Alexandria. Ele deixou claro ali por um termo lógico que a progressão de si, o conhecimento de si, ele se dá através da duelo existente entre dois seres equidistantes, né? Dois seres equidistantes e que se interagem. E essa verbalização ela precisa chegar, ou seja, essa comunicação precisa chegar. A comunicação precisa ser efetiva, né? A comunicação ela precisa ser verdadeira, né? E real, né? E não só isso, né? Não precisa ser uma coisa racional, né? 100% racional e metódica. Precisa ser uma coisa afetiva, né? Porque a pessoa que está recebendo a mensagem, se for uma coisa racional, se você disser para ela, olha, você precisa pegar aquele copo para poder tomar água, né? Ela vai entender racionalmente isso e ela vai continuar não conhecendo de si ou não tendo a progressão de si. Mas se você disser para ela, olha, se você tomar esse copo de água fresca que eu peguei ali do filtro que foi recomendado por uma pessoa que tem um manancial e lá e você fizer toda uma literatura atrás disso, né? Inclusive você vai continuar preservando a sua pele que é macia e sedosa e tal. Digamos que você articule, né, essa questão e romantize essa questão da verbalização. Essa pessoa, por N motivos e por N circunstâncias ali da comunicação, vai começar a perceber que existe uma consideração de si além da mensagem. Então essa pessoa ela vai progredir no conhecimento de si, mais do que no conhecimento da racionalização, que é unicamente o conhecimento de fazer ou executar um feito, né? Ela não vai mais ir até o filtro e tomar um copo d'água. Ela vai tomar um copo d'água sabendo que a pele dela é sedosa porque você fez uma romantização, né? Através do benefício que existe em beber água para manter a fisiologia do corpo e manter a hidratação da pele, digamos, né? Então seria muito interessante as pessoas entenderem esse princípio para que as pessoas comecem a compreender também que a questão da romantização, que muitas pessoas batem na tecla, né? Muitos canais e muitas pessoas que estão nas redes sociais são contrárias à romantização, e a romantização ela é o princípio básico para a progressão de si, para vocês terem uma ideia, né? Então não tem como você progredir sem o romantismo, né? Porque é por intermédio do romantismo é que você se inflama, né, de afetividade e de amor e de paixão por uma coisa que é a vida, né? Você não mais vai seguir os rebanhos de uma maneira, da mesma maneira que os átomos se compõem entre si para formar moléculas, né? Você agora, você não vai fazer uma coisa simplesmente por fazer, mas você vai fazer por vislumbrar ali que você tem uma não só uma capacidade de realização, como também uma importância por conta de um feito social, digamos, né? Então, você conhece mais de si, né? O verbo ele pronuncia uma salvação ou o início, né? Orígenes de Alexandria ele dizia que isso, basicamente, ele dá para deduzir, né? Que isso é um nascimento, é um renascimento de si, né? Porque você vai renascer novamente, você não vai mais entender a vida de uma maneira monótona, você vai entender a vida agora com um toque especial de si mesmo, um toque especial daquilo que você entendeu de si, ou seja, você tem algumas características importantes, né? Que foram mencionadas e que foram reconhecidas pelo social. Ora, se o autista ele descontrata ou se reclui do social, logicamente que a colocação aqui
que eu fiz na comunidade, ela vale porque vai ficar um pouco mais difícil para ele ter essa progressão de si. Então nós teremos que encontrar, né? Você que tem um caso de autismo no lar, né? Você que tem um ente querido autista, você vai ter que encontrar por N maneiras, né? E se esforçar para você entender onde que está esse esse atrativo do autista, né? O que que esse autista, esse ente querido autista, ele entende por primordial, né? Para que você consiga efetuar essa comunicação. Um exemplo muito bem dado, né? É quando o autista, né? Se tem um autista ou mesmo o não autista, ele tem um objeto de conforto, né? Então esse objeto de conforto é um elo de comunicação que ele tem. Então se você efetuar por intermédio desse elo de comunicação várias outras comunicações com o autista, ele irá desenvolver uma responsividade progressiva de si, né? Como por exemplo, eu denotei uma vez que o Raoni que ele sorriu muito para o Mickey, que era um ursinho de Mickey, de pelúcia de Mickey que nós tínhamos aqui em casa, né? E na época, logicamente, eu não tinha estudado ainda Orígenes de Alexandria, então eu não valorizei a questão. Mas seria muito interessante se eu tivesse valorizado, porque ele considerou sobremaneira, ele considerou de tal forma aquele ursinho que ele começou a interagir com o urso, né? Ele começou a dar risada e a brincar, né, com o urso de pelúcia. Então, esse elo, ele deu certa importância porque ele percebeu e reconheceu, por exemplo, ele assistiu um desenho e também reconheceu que o ursinho de pelúcia faz parte do desenho. Então, ele começou a entender, né, que existia um elo ali e que as mesmas coisas ou as mesmas características apresentadas no desenho também são as características inerentes ali provavelmente ao urso de pelúcia. Embora o urso de pelúcia seja inanimado, ele não saiba disso. Mas mesmo não sendo animado, né, o urso de pelúcia, ele guardou essas características do Mickey, né, no seu intelecto. Então ele utilizou ela para complementar o boneco de o ursinho de pelúcia. Então isso ele estabeleceu ali uma importância primordial, porque o intelecto ele só guarda aquilo que ele se importa, né? Então para ele existiu ali algumas manifestações importantes, primordiais, aliás, alguns resguardos importantes primordiais, né? Aonde ele manifestou a seu tempo. Tudo aquilo que é guardado de primordial pelo ser humano, né, que ele considera como importante, é manifestado, é manifesto em algum tempo na sua vida, no tempo que ele achar importante. Então, a análise diretiva do ente querido autista, ela acaba tendo que ser uma coisa constante, um pouco mais criteriosa, né? Até, e esse aspecto criterioso é o aspecto de se dedicar um pouco mais. Por quê? Porque notoriamente, né, o autista ele não vai manifestar muitas prioridades, né? Ele não vai manifestar muitos resguardos de prioridade que ele tem dentro de si. Lembra que eu falei para vocês sobre a manifestação da advogada extraordinária? Ela vai manifestar, mas ela tem técnicas obscuras dentro dela, que ela guardou e não manifesta. E às vezes ela está manifestando para si. Então você vai ver, às vezes, um autista dentro de um metrô, pegando o metrô, e às vezes ele está emitindo ali algum pensamento e conversando sozinho. Você acha que ele é uma pessoa louca, só que em se tratando do autismo, né, não tem nada a ver com algum tipo de loucura, esquizofrenia ou algo assim, porque na verdade essas técnicas que ele está manifestando, né, são técnicas reais que a gente está vendo agora, lendo Orígenes de Alexandria, né? Então, na verdade, ele se reclui do meio e apenas não aplica da mesma forma que as pessoas não autistas aplicam. Então, ele aplica de uma forma, né, diferenciada, né, de um modo operandi autista, né? Então, ele aplica de uma forma, mas ele aplica. A estranheza aí seria se ele não aplicasse isso, ou se de repente, como muito tempo na sociedade ficou
difícil de detectar, se de repente a sociedade nunca conseguisse detectar isso, mas hoje, através de estudos profundos de várias literaturas, a gente consegue detectar, a gente consegue muitas técnicas, né? E através de muitos conhecimentos diferenciados já manifestos pelos pensadores, a gente consegue detectar muitos elos manifestados aí pelos autistas, né? Isso vai ajudar muito na caracterização, se o autista realmente ele tem um indicativo de deficiência intelectual ou não, né? Por quê? Porque se ele tiver efetivamente a deficiência intelectual, isso vai ser extremamente comprometido, né? O Raonic, por exemplo, ele jamais é, interagiria de uma forma tão harmoniosa, né, com um urso de pelúcia Mickey se ele tivesse essa deficiência intelectual, né, ou grau de deficiência intelectual que o impedisse de uma maneira tão harmoniosa, né, e tão assim compraz, aonde ele manifestou que ele conhecia, que ele não só conhecia, como ele também lembrou das características do Mickey e também manifestou aquilo que ele estava resguardando de primordial que ele coletou do desenho, tá? O não autista ele vai coletar muitas coisas, ele está coletando muitas coisas diversas porque ele está ali direto no celular. Então ele coleta muitas coisas, né, que até a sociedade moderna está dizendo que são muitas baboseiras, né? Mas na verdade esse metralhamento aí de informações são de fato algumas baboseiras para nós que alcançamos algum conhecimento amadurecido da sociedade, mas para a criança, né, essas informações elas não irão prejudicar ao ponto, né, dela não conseguir, por exemplo, traçar esse conhecimento primordial e acumular esse conhecimento primordial. Por quê? Porque o intelecto ativo ele é incorruptível, né? Ele não se corrompe, ele coleta apenas as informações que elas são lógicas e as informações que elas são coerentes, né? Como eu já manifestei para vocês no caso do Heitor, né? Se você falar para ele, você quer assistir o Gaga Pota, que é jogar um jogo de planta, ele não vai entender, mas se você disser você quer jogar a planta, né, que é um joguinho que eu jogo de planta, ele vai dizer sim, eu quero Gaga Pota, né? Ou seja, ele entende da maneira correta, mas manifesta no intelecto possível da maneira errada ainda. Por quê? Porque ele ainda é uma criança. Então o intelecto ativo, ele coleta as coisas de uma maneira não potencial, mas de uma maneira já ativa, já pronta, para que ele possa compreender. Agora, depois que ele armazena, aquilo que ele vai fazer com essa armazenagem vai depender da arbitrariedade dele. Então, o Orígenes de Alexandria, ele coloca aqui o ser humano como uma dualidade. Ou ele pode viver ativamente, sem a arbitrariedade, ou ele pode viver arbitrariamente e tentar, dentro dessa potencialização material, que a matéria ela é corruptível, né? É uma matéria que está para se desenvolver, ele pode tentar se desenvolver materialmente ou simplesmente guardar a relação que ele tem com as coisas. O autista resguarda mais. Por quê? Porque se ele descontrata a questão social, eis a razão pela qual eu digo que o autista ele tem uma afetividade maior ou uma inclinação maior para o primórdio. Por quê? Porque ele resguarda essa informação que é do intelecto ativo, né? Que é ativamente entre a inteligência das coisas e o seu intelecto inteligível, né? E ele manifesta seu modo, tá? Então ele tem uma conversação maior com o primórdio, né? Que é o primórdio já a inteligência das coisas como elas naturalmente são ou fisicamente são. Depois eu vou falar um tema também sobre a diferença, né, da visão física e da visão natural, que tem pessoas que acham que uma visão universal é uma visão natural, uma visão física, né?
e a visão natural foi oriunda depois da criação, da formação da natureza, né? Isso é importante nós sabermos também, tá? Galera, eu acho que eu cheguei num ponto aqui muito interessante, né? Acho que a progressão de si, ela vai depender aí, né, da gente tentar entender. Nós temos que buscar, né? A gente tem que tentar entender aonde que está o primórdio desse autista, né? Aonde que estão as coisas que ele dá prioridade, né? As coisas que ele tem por primordiais, né? O não autista é a sociedade, senão ele não sentiria esses ensejos, esses desejos que ele sente, né? Agora o autista ele não liga muito, né? Tá a sociedade lá, tal, todo mundo tá querendo um chocolate, ele tá preocupado com a pipoca que caiu lá embaixo do fogão, né? Um pedacinho de pipoca que caiu lá embaixo, ou uma pedrinha que está reluzindo diferente em algum lugar e ninguém está nem aí para essa pedra, ou então um barulhinho que está fazendo a mais fora do colégio e o autista está, né, às vezes ele está até se incomodando com isso ou curioso com isso, e as outras pessoas não estão nem aí porque elas estão tomadas ali pelo seio social, tá? Então, o primórdio para as pessoas é a sociedade e fica muito fácil de, por intermédio das técnicas da sociedade, a gente promover essa progressão de si social e essa moralidade. Aí você diz assim, ó, o autista, ele, uma pessoa assim com moral, você tem a moral de fazer isso, tem a moral de fazer aquilo? A gente não ouvia muito isso numa época. O autista ele não vai ter a moral para fazer uma coisa social, porque ele não construiu aquela moral, né? Então assim, algumas morais dele vai ser para construir algumas coisas relevantes, né? Como por exemplo, um brinquedo multissensorial, ele vai ter uma moral ali mais elevada em relação ao não autista, porque ele fica direto naquele brinquedo multissensorial, de repente, né? Então ele vai ter uma moral, por exemplo, mais elevada para ele poder descobrir o resultado de um labirinto ou quebra-cabeça, né? Aí tem pessoas que falam, o autista ele é mais inteligente. Ele é inteligente de igual modo, mas né, por ele estar focado em um assunto específico, então ele tem uma tendência maior de entender um pouco mais daquilo, né? E ele consegue focar mais. Então a inteligência ela vai depender muito do foco, né? Então como o autista ele tem já a característica do hiperfoco, pode ser que ele consiga sim se desenvolver mais, né? Então ele tem uma tendência realmente maior, né? Bom pessoal, acho que essa progressão de si, ela é muito simples de compreender dentro da visão de Orígenes de Alexandria, né? Depois, nas próximas gravações, eu vou explicar aqui quem é o verbo e quem é a esposa, né? Ou seja, quem manifesta o conhecimento de si e quem passa a receber o conhecimento de si. Ou seja, quem faz aquele elogio, né? Salomão está elogiando a rainha que está vindo visitá-lo e a rainha começa a entender que ela não se trata só de uma visita a um rei muito importante, que ela também é importante. Então ela começa a enxergar essa importância em si mesma graças à manifestação do verbo, ou seja, a manifestação daquele que proferiu o elogio. Por isso que eu sempre digo aqui, a bateria de elogios, né? O turbilhão de elogios que a gente deve fazer de interatividade benéfica e positiva que a gente deve fazer ao autista, não deve cessar, porque se ele captar 1%, isso já é uma progressão de si, né? Isso ajuda. Agora, logicamente que se você não sabe onde que está, né, o local onde você tem que colocar algo, você não vai achar e você vai ficar batendo como se fosse com a cabeça na parede, né? E é muito mais fácil quando você capta, você já sabe ali onde que é o local que você tem que encaixar a peça e você já vai lá e já encaixa. Por isso que eu digo que a análise ela tem que ser feita mais criteriosa e você tem que descobrir onde que está, onde que o autista, né? Ele enxerga no que ele está enxergando o primórdio, ou seja, no que ele está, o que ele está dando importância, né?
seja para um urso de pelúcia, seja para um copo específico que ele gosta de tomar água nele, seja pela mochila que ele gosta de cuidar muito bem dela, seja pelas lapiseiras que você compra para ele, ou a caixinha de lápis de cor, seja pelo desenho que ele gosta de fazer, um tipo específico de desenho, seja pela arte de manifestar pintura que você ensinou para ele, ele gosta, seja pela o cantar de uma música que é um estilo de música que ele gostou e ele sempre gosta de cantar. Então você vai ter que manifestar esse desenvolvimento, tá? Para não atrofiar isso, ou para não deixar isso na gaveta. Então a análise ela vai ter que ser feita de maneira criteriosa e você tem que fazer constantemente, porque o autista ele vai escondendo muita coisa, né? Ele vai recluindo ali e ele manifesta consigo mesmo esse elo, que nem a advogada extraordinária. Ela via baleias, mas quem sabia que ela via baleias? O filme demonstrou como se você fosse ela vendo, mas o pai dela de repente não sabia que ela ficava imaginando as baleias daquela forma. Logicamente, então você vai ter que ser uma pessoa muito sensível e muito observadora. E a observação, ela tem que ser uma observação para captar o primórdio. Ela não pode ser uma observação para ficar captando coisas que não tem nada a ver, né? Como por exemplo, uma birra que você tem, eu não gosto que coloca um tênis assim, então o autista também não tem que pôr. Isso é uma captação de uma birra, né? Para que aconteça ali o conhecimento, o autoconhecimento, né? Você tem que fazer um processo educacional e não um processo de birra. E esse processo educacional ele é difícil com o não autista, com o autista será difícil também, tá? Agora, a análise crítica, ela não é uma questão de birra, ela é uma questão de captação daquilo que o autista dá importância. Se ele dá importância para suco de morango, então ali está o elo onde você vai efetuar os elogios. Você vai ter vários tipos de blends de suco de morango aí para você poder mostrar para ele, né? Você pega um especialista em blends, ou seja, misturas de frutas exóticas com morango, você vai explicar para ele uma diversidade infinita de possibilidades que ele pode aprender e pode se autoconhecer por intermédio daquilo. Mas o autoconhecer dele não é simplesmente jogar para ele os exercícios, né? Senão ele vai fazer igual a esposa que vai atrás de rebanhos, né? Que vai guiar os rebanhos. Mas não. Você precisa entender que o que você é, né? Ter uma progressão do seu autoconhecimento. Então, se ele dá prioridade para aquilo, né? Para o suco de morango, quando ele fizer aquilo que ele está gostando de fazer, né? Você vai mostrar, por exemplo, um desenho do morango falando. Tem vários desenhos que em inglês, por exemplo, em que a fruta ela fala, né? Eu sou tal fruta, ou nós somos a fruta, e uma fruta falando com a outra, olha, eu sou orange, a outra falando, eu sou tal outra fruta e tal, e elas interagindo entre si. Isso é demonstrar, né, a primariedades, importâncias, né, primariedades que serão importâncias para o coletamento de informações. Por que o autista irá coletar essas informações? Por que nós temos essa certeza? Porque ele está dando valor para aquilo. Você está vendo que ele está dando valor. Né? Quando você abre a geladeira e tem morango, ele pega um morango. Né? Ele tenta fazer um suco de morango. Ele tenta cortar o morango para comer com leite condensado, por exemplo. Então, se ele está fazendo isso, ele está dando a importância, a devida importância. Então, o intelecto dele está em constante atividade com a inteligência daquele alimento. Então, você tem que passar para ele por N maneiras onde está esse alimento. Mais coisas onde ele pode encontrar. E esse elo tem que manifestar outro tipo de elo. Esse alimento tem que ser conversível com ele. Então, em algum momento, né, ele precisará entender a importância que ele tem em relação à atividade que ele faz. Então, é a partir dessas atividades que ele está fazendo com aquilo que ele se reconhece que você vai manifestar o ato do verbo. Você vai verbalizar, né? E esse verbo são os elogios. Muito bem, muito bem.
você vai falar para ele muito bem, você vai falar palavras que pegar palavras que ele já conhece. Se ele já conhece algumas palavras, melhor ainda, porque você vai utilizar exatamente elas para manifestar um elogio, né? Se ele conhece a palavra parabéns, você vai manifestar a palavra parabéns. Você vai dizer para ele: você fez corretamente, você fez isso de maneira correta, tá muito bem. Então ele vai aprendendo de si, não mais da circunstância da atividade, né? De uma necessidade, né? Ou de uma essência. Mas ele vai aprender, ele vai se inflamar de amor por uma coisa porque ele vai automaticamente perceber um pouco de si. Então ele vai progredir do conhecimento de si. Ok, galera? Essa progressão do conhecimento de si é importante porque é quando, disse, né, que é quando você se inflama de amor pela sua existência. Você passa a entender um pouco mais sobre a sua importância dentro de uma atividade social, tá? Então é muito importante a progressão do conhecimento de si e espero que vocês tenham gostado desse tema, pessoal. Estou encaminhando para 45 minutos de live. Peço encarecidamente a vocês que vocês façam uma doação para esse número que está aqui do lado, tá? É um Pix aqui do canal. O nome que vai aparecer é esse nome aqui. A instituição é o Banco Itaú, tá? Vocês podem fazer uma doação para de qualquer quantia. E também, pessoal, peço para vocês se inscreverem no canal, darem seus joinhas. E se quiserem realizar qualquer outro tipo de trabalho, no começo da vinheta e no final também do vídeo, onde tem a vinheta final, aparece aí o meu contato. Vocês podem estar em contato com o canal Frater para a gente estabelecer aí de repente um trabalho, um react ou uma entrevista, ou a gente conversar, fazer um bate-papo sobre determinado assunto, ou um trabalho de formação de opiniões, tá? E pode chamar no WhatsApp que a gente bate um papo. Se você gostaria de ajudar de outras formas também, tem N formas de ajudar, né? Tem doações de alimentos não perecíveis, né? Doações de roupas. Se você gostaria de participar de uma ação de caridade, né? Onde um ente querido autista, você tem certeza que ele tem uma necessidade, você pode entrar em contato também. A gente desenvolve esse trabalho, tá? Juntamente. Ou se você gostaria de deixar apenas na mão do canal Frater, né? E depois acompanhar o trabalho, né? Fazer a sua doação, fazer a sua participação por você ser uma pessoa mais acanhada de repente. Então existem N maneiras de você fazer parte aí desse time e desse clube de canais, ok? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. E eu faço mais um apelo para vocês não esquecerem de fazer suas doações para que eu consiga continuar com esse trabalho, né? Manifestando mais temas aí, produzindo mais temas para a comunidade autista. E amanhã ou depois, se acabar chegando para uma família autista, essa família ser uma família mais feliz, ok? Com essas informações. Pessoal, muito obrigado então pela presença de vocês. Eu aguardo vocês na próxima gravação.